por deixar. Por que nós não estamos te vendo? Porque eu tive um pequeno probleminha de desarranjo intestinal, eu estou tendo que fazer na cama, deitado. Aqui. Porque aí qualquer coisa eu tenho que sair correndo ali para o banheiro. Aí, Maria Tereza, vocês continuem o estudo. É nessas horas que o computador não pode passar o fato. Tá bom. Vamos orar então. Nem o cheiro, né, Thales? Já escutar Exato. um tiro, já sabe o que é. Pô, será que eu consigo fazer a prece? Eu vou fazer a prece. Tá bom. É muito bom a gente começar com bom humor, gente. Deus nos proteja. Então vamos orar. Querido Senhor Jesus, que a cada instante da nossa vida entendamos o amor que o Senhor tem por nós. Porque entendendo esse amor, nós também começaremos a amá-lo profundamente, como deveríamos ter feito há muitos anos. O Senhor tem nos chamado para a sua seara e para o trabalho constantemente e temos não dado a atenção necessária. Preocupados todos nós com o nosso modo de ser, conosco mesmo, num teatro de egoísmo e máscaras quando reencarnamos, para encontrarmos a realidade no plano espiritual, nos arrependermos, voltamos para a matéria e a ilusão toma conta de nós. Mas a santa doutrina espírita que o Senhor pediu ao Pai por nós, nos dá a condição de entrever na névoa, na obscuridade dos nossos defeitos, permitindo que, divisando a luz que nos chama sempre, possamos caminhar na direção do teu amor, do teu exemplo, dos teus ensinamentos. Receba aos teus pés a nossa gratidão profunda por representar o Pai para nós. Receba a nossa humildade, pequenina que seja, diante de tua grandeza. E receba, Senhor, o nosso pedido para nos dar forças, para que possamos vencer as nossas inclinações infelizes e lutar constantemente contra o homem velho que há em nós, para que o homem novo resplandeça como trabalhador da última hora, seguindo os teus desígnios, Senhor. Envolva cada lar em teu amor, cada ser encarnado e desencarnado que participa conosco. Que as bênçãos da tua luz cheguem até todos nós. Perdoa os erros constantes e nós aprendamos a perdoar a todos, porque somos todos espíritos que erram, cometem enganos constantes. Não podemos atirar pedra alguma em quem quer que seja. Mas, acima de tudo, Senhor, dê-nos a condição de entrevermos o bem e a felicidade que espera o Filho de Deus. Muito, muito obrigado, Senhor. A dona Vilma mostrou para a gente o número da lição, né? O número da pergunta, 147. Aqui eu abri um PDF novo para a gente poder estudar. Todos ouvindo e vendo a tela? Vou tirar essa mancha daqui que me incomodou. Essa mancha incomodou. Vou colocar uma manchinha menor. Nós vamos começar então a estudar o materialismo. Nesse materialismo, o Kardec considera que a doutrina espírita veio para lutar contra o materialismo. Ele não considerava que as pessoas que tinham religião precisavam ser transformadas em espíritos.
nunca achou isso. O Kardec veio para mostrar que o materialismo estava errado, provando a existência do mundo espiritual e a continuidade da vida. Ele sempre comenta que o materialismo ele tira a esperança das pessoas e a doutrina espírita é consoladora, é a esperança. Na própria introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca textos de Platão sobre as falas de Sócrates contra o materialismo já há 400 anos antes de Cristo. Então aqui ele vai dar uma atenção especial ao materialismo e vamos ver como que a gente consegue compreender isso. Por que é que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que aprofundam a ciência da natureza são com tanta frequência levados ao materialismo? O fisiologista refere tudo ao que vê, orgulho dos homens, que julgam saber tudo e não admitem haja coisa alguma que lhe esteja acima do entendimento. A própria ciência que cultivam, os enche de presunção. Pensam que a natureza nada lhes pode conservar oculto. Aqui nós temos uma situação interessante, né? Porque o que gera o materialismo é o orgulho, né? A vaidade. E o conhecimento, ele é tão raso, ele é tão pequenininho. Vocês já ouviram falar do Júlio Verne, escritor francês de ficção científica? Fez várias previsões, inclusive sobre a energia atômica, o submarino, escreveu o livro da Terra-Lua, 20.000 léguas submarinas, Miguel Strogoff, uma novela russa, uma novela de um russo, na verdade, né? Ele escreveu Um Capitão de 15 Anos. Foram vários livros que eu tive a oportunidade na minha adolescência de ler todos eles. E lá acontece um caso interessante que quando eles saem, interessantemente, ele acertou Cabo Canaveral, nos Estados Unidos, o local onde seria o primeiro lançamento para a Lua da NASA, ele acertou no livro dele, colocou no mesmo local. E aí eles saem numa bala, né? Fizeram uma espécie de canhão na Terra, tinham que fazer os cálculos certinho para que eles pudessem chegar à Lua. E ali eles saem, não houve o barulho da explosão. Aí um dos cientistas explica, porque nós saímos a uma velocidade maior que a velocidade da luz, que é 340 metros por segundo. Aí uma pessoa assim um tanto menos sábia diz para ele: pode-se escrever muitos livros com o que o senhor sabe. E ele fala assim: e muito mais com os que eu não sei. Então aquele escritor de ficção científica já estava mostrando a precariedade do conhecimento humano. Porque o que é a fisiologia, né? O conhecimento anatômico ou a fisiologia? Ninguém pode dizer que conhece a fisiologia completa do ser humano, e além do ser humano tem a fisiologia vegetal, dos fungos, tem a fisiologia bacteriana, tem a fisiologia dos vários animais, alguns diferentes, né? No geral, a gente é parecido em termos celulares, mas a fisiologia em si, quem pode dizer que conhece profundamente toda a fisiologia? E anatomia, então. Anatomia são 6.001 nomes, né? Eu duvido que algum anatomista conheça todos os nomes das estruturas do corpo, eu posso enunciá-los ou escrevê-los, né? A mão ia doer bastante. Isso ele está falando da ciência da natureza em geral, os próprios físicos, que hoje, cada vez que os telescópios, a tecnologia mostram o universo mais profundamente, mais as teorias físicas são colocadas em xeque na explicação do próprio universo. Então, nós conhecemos muito pouco. O Kardec ele pega nesse ponto também, quando ele vai comentar. Já o amigo espiritual falou assim: o fisiologista refere tudo ao que vê, mas nós sabemos que a nossa própria visão material ela é limitada, porque o infravermelho não é visto e o ultravioleta também não. Então, o espectro de visão nosso das coisas materiais, ele é restrito ainda. Por exemplo, tem os casos bonitos de alguns insetos
que a nervura das pétalas das flores, elas liberam uma cor ultravioleta e eles enxergam ultravioleta, então eles seguem a nervura que sai lá do fundo dela onde tem o néctar, eles seguem esse caminho ultravioleta até chegar no néctar. Uma coisa maravilhosa que nós não conseguimos compreender muito bem, demorou muito tempo para a gente entender isso. Existem situações da fisiologia que nos envolvem muito complexa. O homem chegou à Lua, mas ele não chegou ao fundo do oceano. Nós temos tecnologia para mandar satélites para o espaço, mas nós não temos tecnologia capaz de desvendar ou de explorar 1000 metros abaixo do nível do mar. São situações muito interessantes que dão uma certa humildade, deveriam dar uma certa humildade para o ser humano. O que vocês acham dessa questão? Vocês conhecem muitos ateus? Thales, eu tenho convivido com alguns adolescentes, até assim que frequentavam estudos, igrejas, mas por uma revolta, por momento de vida, têm se dito ateus. Mas assim, eu não creio que eles são, mas sim estão assim em choque com eles, entendeu? Em debate com eles, não querem aceitar por causa de dores que viveram, que estão vivendo em suas vidas. Mas ateu mesmo, assim que se diz ateu, só tem um conhecido que mora em Brasília. Ele é um senhor já bem de idade e toda a vida ele se diz ateu. Mas o comportamento dele é mais cristão do que muitos que se dizem cristãos. É interessante a senhora falar isso, porque eu tive uma experiência com um professor de história, né? E alguém perguntou para ele: você é ateu? Ele falou: eu fico tentando, mas eu não consigo. Mas o que eu percebi conversando com ele é que ele era ateu por ter feito história e discordar dos dogmas da Igreja Católica. Porque muita gente acha que acreditar em Deus é acreditar nos dogmas da Igreja. E acaba sendo uma ignorância e também de uma certa incapacidade de entender a necessidade de procurar as coisas novas, de estudar mais profundamente as ciências, as religiões, né? Mais alguém quer falar? Alguém quer dar um conselho para esses jovens que a Vilma está comentando? O professor de história era ateu também. O pessoal que faz história costuma ser ateu porque eles estudam a Igreja Católica e aí eles veem as atrocidades feitas e eles confundem a Igreja Católica, que fala que o Papa é representante de Deus, como sendo a representante de Deus na Terra, né? Aí você vai, por exemplo, para o protestantismo, na verdade um catolicismo um pouco diferente, não é tão diversificado assim. A gente vê muitas pessoas procurando as religiões orientais algumas vezes, porque através do misticismo, são pessoas sensíveis, o misticismo as leva para uma vida um pouco mais sentimental. Elas acabam buscando as religiões asiáticas, principalmente o budismo. Thales, Senhora, aqui quando ele diz que o fisiologista fala de tudo que ele vê, o fisiologista refere tudo ao que vê. Na época em que Kardec escreveu isso aqui, eles achavam que o material que eles tinham para pesquisa era material de ponta. Que aumenta, eu não consigo lembrar o nome. microscópio? Isso, microscópio. Não sei nem se existia na época, mas se existisse, não era com a capacidade que nós temos hoje, né?
Então, por isso, Não, ele talvez dissesse, não? não, aquela na época deles lá, o microscópio não Ah, era nem com luz elétrica, era com a luz solar. E era assim, eram muito precários. O microscópio eletrônico mesmo, ele foi inventado em 1937, foi usado para biologia só no final da década de 40, início da década de 50 do século passado, ou seja, quase 90 anos depois de Kardec. então, será que não é por isso que o Kardec fala assim do fisiologista? Porque o fisiologista devia achar que ele estava vendo tudo, aquilo era tudo que existia, É o tudo que mal ele da podia humanidade em ver. todas as épocas, né? Porque hoje também, com toda essa tecnologia, acha que ela é capaz de resolver tudo, não é, né? Porque, Não por é? exemplo, quando a gente pega um microscópio eletrônico que é capaz de aumentar 1 milhão de vezes, quando você prepara o material, você tira o material do vivo, você o coloca em processamentos que modifica a estrutura do que era antes. Então, a gente está vendo algo que não é exatamente aquilo que está sendo mostrado no vivo, né? Mas é importante que o homem considere a limitação da tecnologia e da ciência, né? Nós vamos pegar os livros do André Luiz, ele fala que ele consegue ver as células se movendo, as hemácias se movendo, ele consegue ver populações de bactéria atacando aqueles que morreram recentemente, com os olhos do espírito. Nós precisamos da tecnologia. Só tem toda a razão nesse ponto. Naquela época eles achavam que era o máximo. Hoje também, só isso já dá Quando é uma que o ideia de homem que vai, o erro está grande, né? quando será que o homem vai deixar de E tanto orgulho, né? persiste. É. Um dia, né, quando a moral crescer, aí sim a gente vai entender a nossa limitação. A gente não consegue enxergar muita coisa. Os erros são muito óbvios, né? É igual acontece assim, a ciência comete erros graves. O Kardec usa muito isso, dos erros da ciência, dos erros dos cientistas, da visão dos cientistas. Ele chega a falar o físico coloca todo o universo do ponto de vista físico, né? O fisiologista do ponto de vista fisiológico, o químico do ponto de vista da química. E a gente deve entender, sim, que a nossa ignorância é muito grande, ela é muito maior do que a nossa inteligência. A gente não sabe nada. A gente não sabe nada. A gente não conhece a gente mesmo. O que eu mais gosto de usar é assim, ó. A gente pensa com o cérebro que a gente não entende. O mecanismo de pensamento conhecido pela matéria é o cérebro humano. E é o mecanismo menos conhecido do universo. Ninguém consegue compreender direito como que as coisas se processam dentro do nosso cérebro. Tanto é que ele é considerado mais complexo do que o universo fora dele. Um cérebro é mais complexo, de acordo com os cientistas, do que todo o universo material fora dele. Então, se nós temos uma estrutura que nós mesmos não compreendemos e pensamos com ela, não dá para a gente ser um pouquinho mais humilde? Deveríamos, né? Deveríamos. A gente não sabe nada, nada. Mas nós somos bons para dar opinião na vida dos outros. Mais algum comentário sobre ateus? Alguns vão falar que o indivíduo é ateu até uma turbina do avião quebrar quando ele estiver dentro, né? Sabe, Thales, eu tenho um sobrinho que está fazendo medicina aqui na UFT. E ele se diz hoje ateu. Nossa, eu tenho uma tristeza tão grande, mas realmente foi por decepções e dores que a vida trouxe. Então ele pensa assim, que se Deus existisse, ele não teria vivido, a família dele não teria passado, não estaria vivendo e passando ainda o que passa, sabe? Um menino tão capacitado, adora estudar, adora conhecer,
Mas eu até esse final de semana eu perguntei para ele. Falei, Gui, mas como é que você então vai tratar uma pessoa se você não vai trabalhar a causa? Você vai trabalhar só a doença? Ele, não, a gente trabalha a causa. Eu falei, tá, mas você disse que não crê no sentimento, na dor, no que leva, por exemplo, assim, o fígado, o que faz, né? O fígado, o câncer, a mágoa provoca. Ele não concorda com nada disso, porque ele diz que isso não existe. Eu acho muito triste. Então, assim, ele está estudando só, no meu entendimento, só o lado científico da medicina. Lado material, né? Porque hoje a ciência acredita na espiritualidade, acredita na reencarnação, a gente tem dados sobre isso. Mas é uma opinião, quem sabe com o passar do tempo ele entende de outra forma, né? É, De algum modo também, falta humildade para nós, porque aquela dor que a gente acha que é lancinante, que só a gente passa, é porque a pessoa não teve a curiosidade de ir ali na Capadócia conversar com as pessoas para ver o que é dor de todo dia, né? Quando você não sabe se vai ter café da manhã, não vai ter almoço, você dorme com um filho seu passando fome, você não tem o que fazer. Então, isso é um pouco de falta de entendimento da realidade também. e lá no livro Bom, dos Espíritos, eu não lembro que questão, mas eu me lembro que lá tem um momento dizendo assim que o egoísmo vai ser uma das últimas coisas que nós vamos nos libertar dela, né? o egoísmo é complexo, porque nós tivemos que usá-lo para sobreviver, e a luta contra ele seria a luta contra o eu, né? No Uhum. momento em que a gente perder a nossa exclusividade de personalidade, a gente vai amar profundamente, que é quando a gente se torna anjo. Então é uma das últimas coisas mesmo, porque lembra do conceito de Lázaro do amor? Ele fala do amor como a fusão das personalidades. Uhum. E isso é complicado para nós. A nossa personalidade ainda é muito necessária para o nosso aprendizado. Então, tudo que nós pudermos amar e sacrificarmos em favor do próximo, tudo que a gente puder fazer de bem para as pessoas, pensando nelas primeiro e último em nós, a gente vai estar dando um passo grande na nossa renovação e nosso crescimento espiritual. O egoísmo é difícil mesmo de vencer. Eu convivo diariamente com um ateu. Inclusive, sou casada com ele. E a percepção é a mesma que foi relatada aqui, de que é muito mais cristão do que muitos que têm uma religião. E ao que percebo, chegou-se a essa conclusão do ateísmo devido ao conhecer demais a Bíblia da Igreja Católica, né? Por ter lido, por ter estudado, por ter se aprofundado. Então foi mais nesse sentido. Só que eu, particularmente falando, entendo assim, compreendo a opinião de todos, né, de que, como foi dito, do sobrinho que virou ateu, tem as motivações. Eu acredito na opinião de cada um. Aqui, nós que estamos nesse grupo, temos umas crenças, temos nem que seja uma afeição pelo espiritismo, né? Nós que aqui estamos. E acho que cabe a todos nós compreender o próximo também, né? Na sua singularidade. Então, e me relacionar com uma pessoa que pensa diferente de mim tem me aprimorado bastante também. E assim, no fundo, ao observar, ao conviver, por mais que a pessoa não diz não acreditar, e de fato não acredita, eu sinto uma crença ali. Não sei nem explicar como é isso, mas eu sinto. E é isso. Dani, não seria a diferença de agnóstico com ateísmo? Não, ele é ateu mesmo, assim, sabe? Porque assim, a crença é nenhuma. Não é agnóstico mesmo, mas na verdade é um sentimento que eu tenho, assim,
Não é Porque nem, não tem nem como nenhuma a gente, fala. não tem como ser ateu de fato, né? É uma questão de opinião momentânea mesmo. Uhum. Mas a questão da gente entender e respeitar a opinião dos outros é muito importante, que você tocou nesse ponto. A questão da luta contra o ateísmo, que o Kardec fala, e o materialismo, é porque se ele se alastra, e nem todas as pessoas têm o coração que seu marido tem, eu conheci seu marido, ele pode pegar pessoas um pouco frias, e aí questões como o suicídio, como a maldade intrínseca não ter limite, sabe? Lá no Japão, por exemplo, eu peguei uma competição muito grande entre as pessoas e uma falta de consideração com as outras. E o meu raciocínio que veio à cabeça foi, mas é num lugar onde todo mundo quase é ateu, é difícil você tentar exigir dos outros uma certa moralidade, né? Porque a moralidade ela acaba sendo um limite social importante nos processos gerais do comportamento. Então, a questão mais em relação à preocupação do Kardec é o alastramento disso, dessa situação. Eu já conheci ateu mais caridoso que muito espírita, para ser sincero. Assim. Mas a questão é realmente a tristeza, a dor íntima e uma descrença em determinado momento da vida que acabou gerando para esse caminho, né? Mas lá dentro mesmo, essa sensação que você falou, eu tinha também. A pessoa, ela acreditava num Deus profundo, lá no íntimo dela, por isso que ela fazia o bem. E aí a É sua isso mesmo. palavra veio muito bem-vinda nessa hora, né? Nos lembrando dessa situação. Mas, por outro lado, eu também não posso deixar de lembrar da questão, né? Nem todo mundo vai ter esse coração imenso como essa pessoa que eu conheci, seu marido, né? Isso é verdade. Obrigado por ter participado, ter colocado isso. Nos alerta bem dessa questão, até Tá. porque nos chama a atenção também, sabe de quê? Do respeito às outras religiões, né? Que é muito importante também. Que a Dona Maria já falou? Eu, Eu eu vou, acho também interessante que ele é muito mais autêntico, às vezes, do que nós espíritas, né? Porque se ele é bom porque ele é bom. Ele não está fazendo nada por interesse, por querer agradar a Deus, assim, numa barganha. Que muitas vezes a gente faz isso, né? A gente, quando vê, está barganhando com Deus. Eu acho que eles são, quando eles são bons, eles são autênticos, eles são o que eles são. E eu já vi muita gente que se diz espírita, que se diz evangélica, que se diz católica, e não tem um comportamento cristão nem um pouco. Não sabe respeitar o próximo, não respeita leis, e por aí vai, né? só sabe o ponto que a senhora tocou, que é bastante complexo para nós espíritas e para quem é religioso. Esse ponto, muitas vezes, os obsessores utilizam a favor deles, que é assim: eu não consigo deixar de pensar mal uma pessoa, mas eu quero parar de pensar mal sobre qualquer pessoa. Aí eu falo assim, mas eu estou deixando de pensar mal na pessoa porque naturalmente eu sou bom ou porque eu quero agradar a Deus? Se eu não sou bom e eu penso mal das pessoas, ou eu aceito isso ou eu tento esconder isso de mim mesmo. A maioria das vezes, os religiosos tentam esconder isso de si mesmo, tentando dizer para si mesmo, não, eu sou bom, eu não posso pensar mal de uma pessoa. Na verdade, eu nem penso, mas pensa. E tem aquela outra situação que ele está falando assim, não, eu preciso ser bom, eu sei que eu penso mal e eu não quero pensar mais. Não tem como a gente passar de um estágio em que nós não temos o vencimento daquele vício sem passar pelas ideias primordiais. Assim como nós não chegaremos aos cursos superiores sem passar pelos cursos básicos. Aí vem a questão da humildade.
da pessoa aceitar que erra e aceitar que, estando numa religião, estando no trabalho de crescimento íntimo, ele vai ter que passar em algumas fases ou partes do comportamento pela fase inicial. Porque se de um lado nós somos capazes de estudar Jesus, de aceitar Jesus, é algo bom. Mas nem por isso eu não sou maledicente, eu não sou vaidoso, eu não sou egoísta. Aceitar esses vícios que existem em nós e tentar trabalhar com eles é muito importante. E entra nesse ponto que a senhora comentou. Muitas vezes a gente barganha, mas olha, acredite que é melhor barganhar e lutar contra eles do que a gente fingir que eles não existem. A senhora falou, tem toda a razão, mas eu precisava lembrar desse aspecto do comportamento humano que acaba tocando muitos de nós no processo de crescimento e a gente não sabe muito bem como lidar com isso. Porque a gente, querendo ser espírita, a gente quer ser bondoso. Alguns acreditam que são tão bondosos que eles só são bondosos no centro espírita, né? Porque vai morrer, tem que ficar no centro, se sair para a rua, a coisa complica. Eles acabam se escondendo dentro do templo para poder manter naquele lugar onde todo mundo é bonzinho, uma certa bondade artificial. A questão principal é o conhecer-se a si mesmo, é olhar para dentro de si, e olhando para dentro de si, enxergar os pontos que devem ser modificados e, com sinceridade, aceitar que ainda vai errar naqueles pontos, mas que vai continuar lutando contra eles. Como eu dei esse à parte aqui, eu não sei se eu fui completamente entendido. Se não, a gente explica novamente e voltamos a conversar desse assunto agora, devido à importância dele. A senhora citou um ponto que toca o comportamento de todo indivíduo que quer se tornar melhor, né? Thales, eu acredito assim que, como você até já citou, o nosso cérebro realmente, assim, eu acho que é uma parte muito delicada, porque ele emana todos os nossos sentimentos, todos os nossos pensamentos, né? O nosso comportamento. Então, ainda é realmente muito difícil da gente conseguir ter uma visão mais ampla disso. A gente vem buscando, acredito que a gente aqui, quando estudando, a gente está buscando compreensão e muitas vezes aceitação. Porque se a gente não aceitar realmente o outro, não adianta a gente conhecer, né? É difícil da gente entender cada sentimento. Sim, esses pontos são importantes, né? Que a Dani e a senhora, a dona Maria Ângela, tocaram, porque a questão da sinceridade é fundamental para nós. Ateu ou não ateu, um cristão ou um ateu sincero consigo mesmo, ele vai ter noção da realidade que ele vive, né? A mentira para si mesmo é um processo de ilusão bastante negativo em termos de evolução. A gente não pode esquecer que nós somos filhos de Deus, fomos criados para crescer e voltar até Ele. Lá no livro E a Vida Continua, o mentor Ribas, ele vai falar sobre isso. Todos nós fomos criados e trabalhamos para retornar a Deus. Todo aquele que sabe um pouco mais é responsável por aquele que sabe um pouco menos e deve, como obrigação, trabalhar com muito amor pelo bem do próximo, para retornarmos a Deus. Porque nós, de Deus nós saímos e agora nós estamos no caminho de retorno. Nesse processo, ser ateu é uma fase. Não tem como não acreditar em Deus. Porque, de fato, ele existe. Pelo menos para nós aqui, não há dúvida em relação a isso. É uma fase e é uma fase de aprendizagem. Assim como a gente, na parte religiosa, e não conseguirmos fazer o bem, também é uma fase que tem que passar. Ela vai passar mais rápido, quanto mais nós lutarmos contra os nossos próprios erros. Mas o entendimento de nós mesmos é fundamental. Saber o que nos move, nos leva a crescer. Qual é a mola que nos leva a estudar, a falar de Deus? Tomando isso com seriedade, nossa vida fica em paz. Ser sincero é muito bom.
evita muitos problemas. Nós tivemos alguns problemas em relação à questão de sinceridade, que ela deve ser muito bem entendida. E lá no livro do Neio Lúcio, Jesus conta uma história sobre a mentira ou a verdade, e o Chico chega a comentar sobre isso. Ele falou, eu não aguentaria uma pessoa perto de mim, o Chico fala, que me falasse a verdade o tempo todo, porque a verdade sem caridade, ela é falta de caridade, vamos dizer assim. Mas a verdade que nós estamos falando é aquela verdade interna, é a verdade profunda, que a gente tem que olhar para nós mesmos. E dali tirar todo o processo de ilusão, né? Esse livro do Neio Lúcio, do Jesus no Lar, conta a história de uma família cujo pai perdeu tudo que tinha e deixou a família na miséria, os filhos na miséria, né? E eles muito chateados, logo depois do enterro, a mãe chega e fala assim, um baú, e fala, eu tenho aqui um tesouro, o pai de vocês não nos deixou sem recursos. No entanto, eu gostaria que nós trabalhássemos e revertêssemos as nossas dívidas ao invés de abrir esse tesouro que ele deixou. Isso deu ânimo para os filhos que trabalharam durante muitos anos, alugaram a terra e depois compraram a terra e tiveram as colheitas, e depois desses anos eles foram abrir o baú que a mãe foi mostrar, e lá, na verdade, tinha um versículo do provérbio de Salomão, foi o tesouro que ela disse. Aí o Jesus pergunta depois para os apóstolos, para os discípulos na casa de Simão Pedro, se aquela senhora tinha mentido. Ela usou recursos, né? E a questão da verdade em si, ela é importante dentro de nós, mas a interpretação dela vai depender de cada um e do estado que cada um está. Então, o fato do indivíduo optar por acreditar ou não em Deus, e Deus respeita o livre-arbítrio de todo mundo, é um momento da vida. Mas isso não lhe tira virtudes e nem lhe dá virtudes. A virtude adquirida é o crescimento, é o processo evolutivo. Um ateu não está fadado a não evoluir porque ele não acredita em Deus. E mais cedo ele não acredita, mais tarde com certeza acreditará. E o cristão que diz acreditar em Deus, mas é falso com Deus, é difícil a gente julgar. Nós não sabemos o que está na cabeça de cada um. Mas mais tarde ele vai deixar de ser falso e vai começar a fazer o trabalho dele. Por isso que a questão da evolução, ela é íntima, ela é de foro íntimo. É o que eu quero fazer da minha vida. Qual opção que eu estou dando da minha vida? Eu gosto do que eu sou? Eu sou feliz com a maneira que eu estou agora? Não, então eu vou mudar. Eu estou completamente feliz com o que eu sou. Então você já é um anjo, está no planeta errado, está aqui com missão. Pode comentar agora. Ninguém quer comentar mais. 148. Não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, contrariamente, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se daí concluir que são perigosos? Não é exato que o materialismo seja uma consequência desses estudos. O homem é que deles tira uma consequência falsa pela razão de lhe ser dado abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. É o livre-arbítrio. Acresce que o nada os amedronta mais do que eles quereriam que parecesse. E os espíritos fortes, quase sempre, são antes fanfarrões do que bravos. Na sua maioria, só são materialistas porque não têm com quem encher o vazio do abismo que diante deles se abre. Eu acho que aqui entra essa intuição que a Dani falou e que eu tive também, sabe? Eles ainda não encontraram algo que preenchesse completamente a razão e o sentimento deles. Mostrar-lhes uma âncora de salvação e a ela se agarrarão pressurosamente, ou seja, rapidamente. Por uma aberração da inteligência, pessoas há que só veem nos seres orgânicos a ação da matéria e a esta atribuem todos os nossos atos. No corpo humano, apenas veem a máquina elétrica. Somente pelo funcionamento dos órgãos estudaram o mecanismo da vida, cuja repetida extinção observaram por efeito da ruptura de um fio,
e nada mais enxergam além desse fio. Procuraram saber se alguma coisa restava e, como nada acharam senão matéria, e se tornar inerte, como não viram a alma escapar-se, como não a puderam apanhar, concluíram que tudo se continha nas propriedades da matéria e que, portanto, a morte se seguia à aniquilação do pensamento. Triste consequência, se fora real, porque então o bem e o mal nada significariam. O homem teria razão para só pensar em si e para colocar acima de tudo a satisfação de seus apetites materiais. Quebrados estariam os laços sociais e as mais santas afeições se romperiam para sempre. Felizmente, longe estão de ser gerais semelhantes ideias, e se podem mesmo ter muito circunscritas, constituindo apenas opiniões individuais, os que em parte alguma ainda formaram doutrina. Uma sociedade que se fundasse sobre tais bases traria em si o germe de sua dissolução, e seus membros se entredevorariam como animais ferozes. O homem tem instintivamente a convicção de que nem tudo se lhe acaba com a vida. O nada lhe infunde terror, horror. É em vão que se obstina contra a ideia da vida futura. Ao soar o momento supremo, poucos são os que não inquirem do que vai ser deles, porque a ideia de deixar a vida para sempre algo oferece de pungente. De fato, quem de fato poderia encarar com indiferença uma separação absoluta, eterna de tudo que foi objeto de seu amor? Quem poderia ver sem terror abrir-se diante de si o imensurável abismo do nada, onde se sepultassem para sempre todas as faculdades, todas as suas esperanças, e dizer a si mesmo: pois que, depois de mim nada, nada mais, senão o vácuo, tudo definitivamente acabado. Mais alguns dias, e minha lembrança se terá apagado da memória dos que me sobreviverem. Nenhum vestígio dentro em pouco restará da minha passagem pela terra. Até mesmo o bem que fiz será esquecido pelos ingratos a quem beneficiei. E nada para compensar tudo isto, nenhuma outra perspectiva, além da do meu corpo roído pelos vermes. Não tem este quadro alguma coisa de horrível, de glacial? A religião ensina que não pode ser assim, e a razão nolo confirma. Mas uma existência futura, vaga e indefinida, não apresenta o que satisfaça ao nosso desejo do positivo. Essa, em muitos, a origem da dúvida. Possuímos alma, está bem, mas que é nossa alma? Tem forma, uma aparência qualquer? É um ser limitado ou indefinido? Dizem alguns que é um sopro de Deus, outros uma centelha, outros uma parcela do grande todo, o princípio da vida e da inteligência. Que é, porém, o que tudo isso ficamos sabendo? Que nos importa ter uma alma se extinguindo-se-nos a vida, ela desaparece na imensidade como as gotas d'água no oceano? A perda da nossa individualidade não equivale para nós ao nada? Disse também que a alma é imaterial. Ora, uma coisa imaterial carece de proporções determinadas. Desde então, nada é para nós. A religião ainda nos ensina que seremos felizes ou desgraçados, conforme ao bem ou ao mal que houvermos feito. Que vem a ser, porém, essa felicidade que nos aguarda no seio de Deus? Será uma beatitude, uma contemplação eterna, sem outra ocupação mais do que entoar louvores ao Criador? As chamas do inferno serão uma realidade ou um símbolo? A própria Igreja lhes dá esta última significação. Mas então, o que são aqueles sofrimentos? Onde esse lugar de suplício? Numa palavra, que é o que se faz, que é o que se vê nesse outro mundo, que a todos nos espera? Dizem que ninguém jamais voltou de lá para nos dar informações. É erro dizê-lo, e a missão do Espiritismo consiste precisamente em nos esclarecer acerca desse futuro, em fazer com que, até certo ponto, toquemos com o dedo e o penetremos com o olhar, não mais pelo raciocínio somente, porém pelos fatos. Graças às comunicações espíritas, não se trata mais de uma simples presunção,
de uma probabilidade sobre a qual cada um conjeture à vontade, que os poetas embelezem com suas ficções ou cumulem de enganadoras imagens alegóricas. É a realidade que nos aparece, pois que são os próprios seres de além-túmulo que nos vêm descrever a situação em que se acham, relatar o que fazem, facultando-nos assistir, por assim dizer, a todas as peripécias da nova vida de que lá vivem, e mostrando-nos por esse meio a sorte inevitável que nos está reservada de acordo com os nossos méritos e deméritos. Haverá nisso alguma coisa de antirreligioso? Muito ao contrário, porquanto os incrédulos encontram aí a fé e os tíbios a renovação do fervor e da confiança. O Espiritismo é, pois, o mais potente auxiliar da religião. Se ele aí está, é porque Deus o permite. E o permite para que nossas vacilantes esperanças se revigorem e para que sejamos reconduzidos à senda do bem pela perspectiva do futuro. Kardec resume isso, eu não quis parar de ler, porque a beleza da reflexão dele é muito grande, né? A doutrina espírita veio em nome de Deus para nos trazer, principalmente, a questão da luta contra a materialidade. A matéria, sendo só matéria, fortuita e ao acaso reunida e destruída, sem que uma mente estivesse por trás dessas leis, nos colocaria numa situação em que os sentimentos não fariam sentido. Por que eu acho que não existe ateu verdadeiro? Porque o ateu verdadeiro não se casaria, porque não seria capaz de amar, que não fosse a matéria, ou assim que ele envelhecesse, ou a esposa envelhecesse, ou o esposo envelhecesse, ele trocaria, porque é a matéria que é importante. Ué. Por que ele ter sentimento? No momento que existe sentimento, e não adianta falar que ele é químico, porque ele não é, porque ele dói na alma mesmo, eu acho que não tem nada mais certo que dor de cotovelo, porque no cotovelo não vai doer, está doendo a alma. São situações que nos fazem pensar que há algo em nós além da matéria. Meditando um pouco mais sobre a vida, pensando sobre as coisas mais simples, sobre a organização do próprio universo, a gente começa a pensar que é preciso ter a ideia de uma razão, inteligência suprema por trás de tudo. Mas acima dessa razão e dessa inteligência, existe uma bondade em tudo que nos envolve. Nós não pagamos pelo oxigênio, nem pela luz solar, nós não pagamos pela própria vida, pela organização ecológica que nos dá as condições do sustento. Ora, tudo isso de tão bela forma organizada nos dá a ideia de não somente um ser amplamente inteligente, mas supremamente amoroso. Aí a questão é do sentimento. O quanto que ele está voltado para algumas coisas, o quanto que nós estamos cegos para as verdades que nos envolvem, o quanto que a dor é insignificante diante de uma felicidade eterna. Com situações que nós mesmos, olhando para dentro de nós, vamos começar a compreender, a ver Deus nas coisas mais simples, no sorriso da criança, no abraço amigo, na brisa que nos toca, no pensamento que nos elege momentos de felicidade extrema, na oração que chega a tocar a alma em pontos que nós desconhecemos, porque não é possível que a oração bem sentida toque somente o corpo. Não há química corporal fisiológica capaz de explicar a felicidade de quando vemos a pessoa que amamos sorrir para nós, nos dar um abraço, nos tocar, responder aos nossos afetos com outro afeto. Essas coisas simples que envolvem a nós, seres pequeninos, materiais e ainda tão imperfeitos, já nos mostra de uma maneira profunda a existência do nosso Pai que nos espera. Quanto mais perto chegamos dele, mais o amaremos. Quanto mais o amarmos, mais o veremos. Quanto mais o vermos, mais sentiremos a presença dele na sua própria criação. E quanto mais amarmos o nosso Pai, mais o nosso irmão será querido por nós, pois é criatura do Pai que é nosso Pai. E nós, então, em termos de fraternidade, solidariedade,
Continuaremos a nossa marcha e as dores desaparecerão, simples arranhões na nossa pele superficial. Nada poderá parar o trabalho, a luta, os passos que não serão mais vacilantes daquele que acredita em Deus, tendo Jesus Cristo como a base essencial e o guia da humanidade para a felicidade que espera a todos nós. É o trabalho constante de cada dia, é o suor, é a dor vencida, é o silêncio da mágoa reprimida, é, na verdade, o sorriso que sai enquanto que a alma triste e agoniada pela dor dos sentimentos mal entendidos mostra, através da face da matéria, o sorriso da abnegação e da devoção, porque Cristo começa a viver em nós. O coração, então, se expande, ele fica maior do que o próprio corpo. O perispírito se agiganta e se liga ao próprio Cristo, que das alturas celestes, dos castelos solares, olhando por nós, nos transforma em espelho vivo da sua vontade e do seu amor. A sua seara, então, não é mais a terra assearada naquela dificuldade imensa da dor, mas um jardim imenso a ser cultivado, onde flores e frutos serão a base do trabalho do cristão, que oferecerá aos seus irmãos o alimento espiritual que ele mesmo conquistou pelo suor de cada dia. É Deus a falar com cada um de nós através da simplicidade da própria natureza que nos envolve, da criação que está conosco. O nosso corpo não fomos nós que fizemos, a perfeição da fisiologia que nos envolve é o próprio Deus a nos dar um abraço carinhoso através da própria matéria na alma que o habita. Somos envolvidos pelo seu amor constante quando olhamos as estrelas e a sua luz fraterna chega até nós, acaba nos escaldando com o sol, que não somente traz a vida do corpo, mas também traz para nós a essência da energia dos Cristos, que olhando por nós, nos direcionam rumo ao Pai Celestial que nos espera de braços abertos. A caminhada pode parecer longa aos olhos de nós ainda inferiores e pequeninos, mas ela é tão curta, pois que, sentindo a felicidade a cada instante, jamais teremos dúvida de que o Pai é que controla o universo inteiro, dando a cada filho seu uma responsabilidade e uma missão diferente, que somados transforma o grande todo na harmonia do próprio universo que chamamos de cosmos. É a beleza de tudo que nos envolve que pode ser enxergada com os olhos da alma. Os olhos da matéria fenecerão. Pobre cego da matéria, que, não podendo ver a matéria, como poderia ele acreditar que não existiria nada mais do que o seu próprio corpo? Aquele que é cego de corpo vê pela alma. Aqueles que veem com os olhos do corpo podem enxergar as belezas da natureza material, mas se fechar os olhos na oração, vai enxergar aqueles lugares maravilhosos que o coração sente, onde os espíritos superiores habitam e onde somos capazes, aí sim, de já ouvir mesmo na terra as canções sublimes dos anjos, e olhando por nós, para cada um de nós, consegue nos dar o alento diante das dificuldades e direcionar a nossa vida para o bem a ser feito. Pois só a felicidade quando somos capazes de deixar os outros felizes. Só a felicidade quando o amor, esparramado de nós, vindo de Deus, chega até os nossos irmãos. E aí sim, Kardec ressoa em nossos corações, nós espíritos, que aceitamos a tarefa de sermos trabalhadores da última hora, ressoa dentro de nós a voz do Mestre a dizer: fora da caridade não há salvação, pois a única salvação das nossas almas ingratas é quando, esquecendo de nós em sacrifício constante, nos doamos ao bem, tendo Deus como a base das nossas ações e humildemente aceitando a vontade dele. Infelizes aqueles que não conseguem enxergar o sentimento profundo, através do amor de Deus, tanto da natureza física quanto dos sentimentos que chegam até nós, através dos espíritos do bem, que nos envolvem em suas vibrações de amor. Que todos aqueles que ainda não conseguem entender as verdades que estão à nossa volta,
sintam a alegria de receber a nossa oração, o nosso abraço e o nosso sorriso fraterno, que, em nome de Deus, trazemos a todos encarnados e desencarnados, aceitando sermos nós humildes, inferiores e ainda cheios de erros, mas com certeza assumidos trabalhadores na seara de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedir para a Ana Paula fazer a oração final para nós, por favor. Neste momento, onde partilhamos os nossos sentimentos de gratidão, nos unimos em um só pensamento, Mestre amado, como trabalhadores da tua seara, que nos fortaleça, Senhor. Não nos permita cairmos em tentações. Dai-nos, Senhor, o discernimento e a sabedoria necessários. Que a tua paz prevaleça em nossos corações. Que os teus ensinamentos nos tragam a luz necessária. Que o teu amor se faça bem presente em nossas palavras e em nossas ações. Que possamos ser, Mestre amado, instrumentos do teu amor e da tua paz a todos aqueles que nos cercam. Agradecemos a espiritualidade, as equipes do estudo desta noite, por todo amparo, pelas palavras de consolo e esclarecimento que tanto nos fortalecem. E assim pedimos, Pai amado, as tuas bênçãos por cada um de nós, pelos nossos lares e nossos locais de trabalho. Pedimos que o teu amor nos envolva hoje e sempre. E pedimos que perdoe, Senhor, as nossas falhas e imperfeições. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite, fiquem com Deus. Até daqui a Melhoras. pouco. Boa noite. Fiquem com Deus, Obrigadão. pessoal. Com Deus. Paz e luz.